Quando as pessoas entram para conversar com o cliente, para falar, principalmente assim, sobre o projeto dele em questão, eu vejo muitos vendedores falando de produto, falando em número de placa, falando na marca do produto. Claro, você vai precisar falar, meu amigo gafanhoto, mas eu vejo que isso é muito mais latente. Isso é muito mais, como é que eu vou te falar? É muito mais evidente o tempo todo falando só sobre isso. E não é isso que está em questão, na maioria das vezes. O cliente, ele tende a avançar com você, a diferença do resultado em relação ao produto, ele tende a avançar contigo quando ele percebe que a oportunidade que você tem é maior, tá? E o risco que você tem em relação ao projeto que você coloca em forma de confiança é menor, entendeu? Então, é essa uma das situações, dos ingredientes que eu quero trazer para vocês, que vai fazer com que o teu cliente ele não fique tão logo linkado somente com um preço, somente com produto, vai ser exatamente essa questão aí da performance. Como que você vai calibrar isso e otimizar para fazer uma projeção, uma proposta com integridade, para o teu cliente poder perceber valor nisso, tá? A questão de norma e regulação, qual o caminho que ele pode empreender, as compensações de energia, como é que ele vai fazer isso, a os pontos positivo e negativo, o impacto disso tudo, como é que ele pode proceder. Então são coisas, galera, que ajuda e ajuda muito no campo de batalha para o teu cliente perceber que você está disposto a entregar um tipo de resultado para ele. Por exemplo, tive com um cliente no MS, tá? Todas as empresas ofereceram para ele o quê? Falam muito em produto, falam muito em marca de produto, né? E falam muito também de preço, 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 preço. Entenda, meu amigo gafanhoto, sempre nesse mundo terá alguém vendendo mais barato do que você. Sempre vai ter, cara, sempre vai ter. E quando você dá um desconto aqui, outro dá um desconto lá. Quando dá um desconto aqui, dá um desconto lá. É normal isso, cara, entendeu? Então você não pode entrar nessa briga de foice. E para isso você tem que apresentar um resultado diferente. Eu vou dar esse exemplo desse mesmo cliente do MS. Todo mundo que vai lá, certamente, como ele tem uma deficiência em espaço físico, e são 3 unidades consumidoras, que ele tem um grande consumo, que dá um consumo aproximadamente quase 100 mil quilowatts. São 3 unidades consumidoras. A maioria das pessoas tende a oferecer para ele o quê? Uma usina centralizada, né? E a compensação de energia nas 3 bases, tá? Em 3 unidades consumidoras. E todo mundo vai promover para ele o quê? Autoconsumo remoto, né? Ou operação junto à carga, que é a geração onde você tem a energia na mesma localidade, mas o cliente tem déficit de espaço físico. E aí, como é que você faz? Então, uma das oportunidades que você tem para você apresentar para o cliente, tá? Que foi o tiro de misericórdia, é o modelo de cooperativa, de consórcio, para você não mexer com as unidades consumidoras, fazer essa usina centralizada, fazer ela também otimizada junto à carga e fazer as compensações de crédito para as beneficiárias em modelo de consórcio para não mexer com a fatura de energia, como eu falei, e não ficar mexendo também com o regime tributário e impactar isso junto à contabilidade do cliente. Esse é um resultado que você está disposto a entregar, que parece ser simples. E de fato não é. Ele é complexo, mas assim, não é impossível de se fazer, tá? Então, o cliente observa o resultado, onde é que está aí? Ele vê uma oportunidade de negócio e diminui o risco, porque ele fica enquadrado dentro da geração compartilhada. Por que eu estou falando isso para você, meu amigo? Porque para você vender, tá? Para você vender, fechar vendas em escala, e você ter aí a oportunidade de, de ter uma renda, né, cara, mensal de 12 mil reais, se você tiver essa opção no teu colo, cara, você já, um projeto como esse aí, se você tem uma precificação aí, meu amigo gafanhoto, é um projeto, vou falar aqui de 3 milhões. Se você ganha 3%, dá 90 mil reais. Divide por 12, cara, são 7 vezes. 7 vezes, meu amigo gafanhoto. O que eu tô, a minha promessa aqui que eu coloco de ajudar os vendedores de energia solar, você tá entendendo?